Sim, esse casamento morreu. Você acredita que só o amor é suficiente para sustentar um casamento? O fim da relação entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe, um dos casais mais acompanhados da internet, mostrou que talvez a resposta seja não. Depois de 5 anos juntos, com filhos, milhões de seguidores e uma vida compartilhada em tempo real, os dois decidiram colocar um ponto final na união. E essa separação não foi só mais uma fofoca de celebridade. Ela abriu uma porta para um debate urgente. O que realmente sustenta um relacionamento a longo prazo? Onde entra o amor nisso tudo? E o mais importante, como proteger a saúde emocional dos filhos quando um ciclo se encerra? Neste vídeo, a gente vai direto ao ponto para entender como esse rompimento traz à tona as dificuldades que muitos casais enfrentam em silêncio. Vamos falar sobre os impactos da exposição constante nas redes sociais, a importância da comunicação verdadeira e como um casamento pode se desgastar mesmo sem traições ou brigas. E se você gosta de reflexões reais, sem enrolação, já se inscreve no canal e deixa seu like. Aqui a gente trata dos temas que fazem diferença na vida. Segundo a psicóloga Anastasia Cristina Macuco Brum Barbosa, especialista em saúde mental da mulher, o amor por si só não segura um relacionamento. O que faz uma relação durar são os valores compartilhados, o respeito mútuo, a admiração e a maturidade para enfrentar crises. A paixão, segundo ela, é só uma fase. Ela acaba. O que vem depois é que define se o casal vai conseguir se manter unido ou não. E aqui é onde mora o problema. Quando um relacionamento começa a mudar, quando os filhos chegam, quando a rotina muda e a vida começa a exigir mais, muitos casais simplesmente não conseguem evoluir juntos. E isso não significa que o amor acabou. Muitas vezes, ele ainda está lá. Só que não é mais suficiente. A falta de comunicação, o acúmulo de pequenas decepções, a ausência de escuta ativa, tudo isso mina a conexão emocional, até que só reste a convivência, e conviver sem conexão é o começo do fim. E quando falamos de casais que vivem sob os holofotes, como Virgínia e Zé Felipe, tudo isso ganha uma camada a mais: a superexposição. Mostrar a rotina do casal, os momentos com os filhos, as declarações públicas. Tudo isso pode parecer bonito, mas tem um custo emocional alto. Segundo a especialista, manter uma imagem idealizada nas redes sociais pode afastar o casal da realidade do relacionamento. E isso gera uma pressão constante, porque mesmo quando as coisas não estão bem, ainda existe a necessidade de mostrar ao mundo que está tudo perfeito. Essa desconexão entre o que é vivido e o que é postado cria um abismo difícil de atravessar. A opinião dos seguidores começa a pesar. E o casal, sem perceber, vai se afastando emocionalmente enquanto tenta sustentar uma aparência digital. É como viver em dois mundos, o real e o virtual. E quando esses dois mundos entram em choque, a relação desmorona. Um dos pontos mais sensíveis nessa história toda é o impacto da separação nos filhos. Virgínia e Zé Felipe são pais de 3 crianças pequenas, e isso levanta uma questão importante: como garantir a estabilidade emocional dos filhos, mesmo diante da separação? A resposta, segundo a psicóloga, está na presença emocional dos pais. Não se trata de manter a união conjugal a qualquer custo, trata-se de estar disponível, de manter a rotina, de garantir que os filhos não sejam expostos aos conflitos do casal. Crianças absorvem tudo. Elas percebem os silêncios, os olhares, os sentimentos não ditos. Por isso é fundamental que os adultos saibam lidar com o fim da relação de forma equilibrada. Porque o que prejudica não é a separação em si, é o ambiente de instabilidade, de brigas, de acusações. Se houver respeito, diálogo e cooperação entre os pais, os filhos têm tudo para crescer emocionalmente saudáveis, mesmo com pais vivendo em casas diferentes. E tem mais: depois de um término, é possível manter uma amizade? A psicóloga diz que depende. Depende do luto emocional. Porque uma amizade verdadeira só acontece quando as feridas foram tratadas. Se ainda existe mágoa, dor, ressentimento,
forçar uma convivência amigável pode ser mais destrutivo do que curativo. Por outro lado, quando o fim da relação é vivido com respeito, quando ambos reconhecem que o ciclo terminou, existe sim a possibilidade de transformar aquele vínculo amoroso em uma conexão amistosa. Casais que, durante o relacionamento, cultivaram respeito e segurança emocional tendem a lidar melhor com a separação. E talvez por isso, mesmo separados, consigam manter um laço saudável, principalmente por causa dos filhos. E isso é o que a gente chama de maturidade emocional, saber encerrar uma fase da vida sem transformar o outro em inimigo. Por fim, esse caso traz uma reflexão que vai além das celebridades. Ele escancara a realidade de muitos casais que vivem relacionamentos nas redes sociais, mas não na vida real, que se perdem na necessidade de aceitação pública e esquecem de olhar um para o outro com verdade, que continuam juntos só porque têm filhos, ou porque têm seguidores, ou porque têm medo do julgamento. E esquecem que o mais importante é a paz emocional, tanto individual quanto familiar. Então, se você está em um relacionamento, pare agora e se pergunte: a gente ainda compartilha os mesmos valores? Ainda existe admiração? A gente sabe conversar de verdade, sem máscaras? Ou estamos juntos apenas por inércia, tentando manter uma imagem que já não condiz com o que vivemos? Essas são perguntas difíceis, mas que precisam ser feitas, porque mais importante do que estar junto é estar inteiro. Se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like, compartilha com alguém que pode se beneficiar dessa conversa e, claro, se inscreve no canal. Aqui a gente fala das coisas que realmente importam com profundidade e respeito. Até o próximo vídeo.